Você já sentiu aquele aperto no peito, aquela preocupação constante que não deixa a mente descansar? A ansiedade é como uma sombra que insiste em nos acompanhar, roubando a nossa paz e nos afastando da confiança que deveríamos ter em Deus. Mas e se eu te dissesse que existem palavras na Bíblia, escritas há milhares de anos, que têm o poder de iluminar a sua mente e trazer descanso à sua alma? Hoje, vamos mergulhar em 7 versículos para superar a ansiedade, entendendo não apenas o que está escrito, mas como aplicá-los na sua vida diária. Agora pense comigo, por que Deus deixou registrado esses versículos? Será que foi apenas para compor um livro religioso, ou porque Ele sabia que nós enfrentaríamos tempos difíceis, noites de insônia e pensamentos que parecem não ter fim? A pergunta central de hoje é justamente essa: como as promessas de Deus podem nos ajudar a vencer a ansiedade e recuperar a paz interior? Para começar, vamos ao primeiro versículo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Aqui está um segredo poderoso. Pedro nos convida a entregar nossas preocupações a Deus. Note que a palavra usada é lancem, e não coloquem delicadamente. É como se estivéssemos jogando fora um peso que não conseguimos carregar. Ansiedade é exatamente isso, um fardo que não fomos criados para suportar sozinhos. Quando você escolhe lançar, você reconhece 2 coisas: que não pode controlar tudo e que existe um Deus que está atento ao seu cuidado. Agora reflita comigo. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, acumulando preocupações, e terminou ainda mais cansado? O convite de Deus é para soltar, abrir a mão e confiar. Não é fácil, mas é libertador. O segundo versículo nos leva ao coração de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Paulo não está dizendo que os problemas vão desaparecer, mas que existe um caminho para lidar com eles: a oração. A ansiedade cresce no silêncio da mente, mas se enfraquece quando é exposta na presença de Deus. Orar é falar, desabafar, abrir o coração. E Paulo ainda acrescenta algo essencial: ação de graças. Ou seja, mesmo enquanto pedimos, já agradecemos porque sabemos que Deus está agindo. Isso muda completamente a perspectiva. Ao invés de viver em desespero, passamos a viver em confiança. A gratidão é um antídoto contra a ansiedade, porque nos lembra de tudo o que Deus já fez e ainda fará. Então eu te pergunto, hoje, quais são os pesos que você ainda carrega sozinho? O que você precisa lançar aos pés do Senhor? Depois de entendermos que devemos lançar nossa ansiedade sobre Deus e que a oração com gratidão é um caminho seguro para a paz, vamos mergulhar em mais 3 versículos que revelam como a palavra de Deus é um verdadeiro remédio para a alma inquieta. O terceiro versículo está em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa poderosa! Note como Deus fala em primeira pessoa. Eu estou com você, eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Não é uma teoria distante, é uma declaração pessoal e íntima. A ansiedade, muitas vezes, nasce da sensação de que estamos sozinhos, sem apoio, sem saída. Mas aqui Deus nos garante: não estamos sozinhos e jamais estaremos. Imagine o próprio Criador segurando a sua mão e guiando cada passo. É exatamente isso que o texto nos transmite. Agora, reflita: o que poderia trazer mais segurança do que saber que o Todo-Poderoso caminha ao seu lado? Se Ele está com você, a ansiedade perde seu domínio, porque não há medo capaz de resistir à presença de Deus. O quarto versículo é um dos mais conhecidos, mas que carrega um poder imenso para quem luta contra a ansiedade. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Perceba, Davi não diz que talvez não falte nada, mas afirma com convicção que de nada terá falta. A ansiedade é alimentada pelo medo do amanhã, pela dúvida se teremos o suficiente, se vamos conseguir, se daremos conta.
Mas esse versículo corta a raiz da preocupação, porque garante que, quando Deus é o nosso pastor, Ele supre cada necessidade. Aqui está um ponto crucial. A ansiedade foca no que pode faltar, mas a fé foca naquilo que já está garantido em Deus. E quando vivemos com essa consciência, encontramos descanso para o coração. O 5º versículo reforça ainda mais essa verdade. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse ensinamento de Jesus é direto e libertador. A ansiedade é a tentativa de viver o futuro antes da hora. É como carregar hoje o peso de um dia que ainda nem chegou. Jesus nos convida a viver o presente, a confiar que o amanhã será cuidado por Ele. Pergunte a si mesmo, quantas horas, dias ou até meses você já perdeu preocupado com coisas que nem aconteceram? Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade está em viver um dia de cada vez, com confiança no Pai que cuida de tudo. Esses 3 versículos nos ensinam que Deus não apenas promete estar conosco, mas também nos chama a confiar no cuidado diário que só Ele pode oferecer. Chegamos ao 6º versículo, um texto que ecoa como uma canção de confiança em meio à tempestade. João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aqui Jesus nos oferece algo que o mundo não pode oferecer: a sua paz. Note que ele não promete ausência de problemas, mas garante a presença de uma paz sobrenatural que ultrapassa qualquer circunstância. A ansiedade é como uma voz que grita em nossa mente, mas a paz de Cristo é como um manto que silencia o medo e traz descanso para a alma. Repare em uma frase essencial: não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O Senhor nos mostra que o coração não precisa ser escravo da ansiedade. A paz de Jesus é um presente, uma herança que podemos receber e desfrutar todos os dias, mesmo em meio às incertezas. Pergunte a si mesmo: você tem buscado a paz de Cristo ou apenas os recursos humanos que tentam imitar aquilo que só Ele pode dar? O 7º versículo encerra essa sequência com chave de ouro. Salmo 34:4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esse testemunho de Davi é um retrato vivo do poder da oração e da confiança. A ansiedade gera temores, e os temores nos paralisam. Mas Davi declara que buscou ao Senhor, e a resposta foi libertação. É como se ele dissesse: eu estava cercado de medos, mas quando dobrei os joelhos e clamei a Deus, encontrei liberdade. Essa é a chave. A ansiedade não é vencida apenas com pensamentos positivos ou esforço humano. Ela é vencida quando levamos nossos temores ao Senhor e Ele responde com a sua presença. A libertação não vem de dentro de nós, mas daquele que é maior do que todos os nossos medos. Agora pense, se Deus libertou Davi de todos os seus temores, por que não faria o mesmo com você? O mesmo Deus que esteve com os profetas, com os apóstolos e com tantos servos ao longo da história, é o mesmo que hoje estende a mão para acalmar o seu coração. Com esses 2 últimos versículos, fechamos a lista dos 7 textos que mostram o caminho para superar a ansiedade. Cada um deles é uma âncora de fé, uma lembrança de que Deus cuida de nós em cada detalhe. No próximo bloco, vamos entrar no clímax, amarrar todas essas verdades, reforçar a mensagem central e conduzir o espectador a uma conclusão reflexiva e inspiradora. Ao longo deste vídeo, percorremos 7 versículos poderosos que nos mostram caminhos para superar a ansiedade. Mas agora é hora de unir tudo em uma verdade que transforma vidas. A ansiedade não precisa dominar sua mente ou seu coração, porque Deus oferece descanso, cuidado e paz para todos que se entregam a Ele. Reflita comigo. Cada versículo que lemos hoje carrega uma promessa. Pedro nos ensinou a lançar sobre Deus nossas preocupações. Paulo mostrou que a oração e a gratidão nos conduzem à confiança. Isaías e Davi nos lembraram que Deus está conosco e que Ele nos fortalece.
Jesus nos deu sua paz e nos chamou a não temer. Todos esses textos não estão isolados. Eles se conectam como um caminho de libertação. Imagine sua vida como um barco navegando em meio a uma tempestade. A ansiedade são as ondas, imprevisíveis e assustadoras. Mas Deus é o farol que ilumina o caminho e o porto seguro que espera por você. Quando aplicamos esses versículos, não apenas conhecemos as palavras, tente também perceber que superar a ansiedade é um processo diário. Cada versículo que estudamos hoje pode ser um ponto de apoio. Quando sentir o coração apertado, lembre-se de 1 Pedro 5,7 e lance suas preocupações. Quando a mente estiver inquieta, ore e agradeça como Paulo ensinou. E sempre, busque a paz que Cristo oferece. Agora, convido você a uma reflexão pessoal. Quais desses versículos mais falaram ao seu coração? Qual deles você vai praticar hoje? Tome um momento para meditar, respirar fundo e entregar ao Senhor todas as suas ansiedades, confiando que Ele é maior do que qualquer medo ou preocupação que você possa enfrentar. E antes de encerrar, quero deixar um convite simples. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo devocional, explicativo e inspirador. E deixe nos comentários qual versículo mais impactou sua vida. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para praticar a fé, abraçar a paz e lançar suas ansiedades aos pés do Senhor. Você não está sozinho, e a Bíblia é um guia vivo, sempre disponível para nos conduzir à serenidade que só Deus pode oferecer.